O mito de que a internet só existe graças às guerras tem que ser derrubado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quantas vezes você já encontrou, ao rolar o feed de alguma rede social, publicações que enalteciam os efeitos positivos trazidos pelas guerras mundiais à humanidade? Não é um caso isolado, e você provavelmente já se deparou com essa situação. Como na maioria das vezes, é apenas mais uma publicação em meio a tantas outras, e que acaba se perdendo nas informações corriqueiras do dia a dia. Mas será que esse pensamento influencia sua mente, mesmo que indiretamente? Você acha que as guerras trouxeram benefícios para a humanidade em vez de malefícios? Vejamos que pensar que guerras podem trazer benefícios é algo conflitante com a própria natureza. Na natureza, o conflito entre dois animais sempre gera uma relação desarmônica. Em outras palavras, ambos os lados saem perdendo, seja pela energia despendida, seja pelos danos físicos sofridos. Algumas vezes, o animal que ganha consegue compensar os malefícios causados pela disputa, mas nem sempre é assim, podendo ele mais perder do que ganhar. Na guerra, temos uma situação semelhante. Dificilmente há ganhadores. Até mesmo o país vencedor não ganha nada, talvez apenas no discurso. Ao final, a população do país terá arcado com os custos da guerra e será ela que sofrerá com suas consequências, enquanto o político pode dizer nominalmente que venceu uma guerra importante. Adentrando mais profundamente no aspecto político, a própria democracia é um sistema que estimula guerras totalitárias, e isso não é uma teoria da conspiração. Voltando um pouco na história, é comum ouvir falar de grandes dinastias e monarquias na antiguidade e as guerras travadas por elas. Por que elas se diferem das guerras democráticas? Aliás, antes de tudo, é importante pensarmos quais guerras aconteceram após a disseminação da democracia pelo mundo. Efetivamente, os maiores exemplos são a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que mataram um número sem precedentes de pessoas. É apenas coincidência elas terem ocorrido num período democrático? Não é bem assim. Em sistemas democráticos, as guerras tendem a ser totais, parafraseando Hans Hermann Hoppe. Na democracia, o governo possui tudo o que é necessário para estender uma guerra, vidas humanas e dinheiro roubado. Com alistamento obrigatório, não há indivíduo ou homem que escape de jurar defender o país, ou seja, de ceder sua vida em caso de guerra. Já o dinheiro usado para sustentar os gastos com equipamentos é facilmente adquirido. Basta imprimir mais, já diria Ciro Gomes. A partir do momento em que os governos tomaram o controle da moeda, gastos tornaram-se irrelevantes para tais governos. E assim, inúmeras vidas significam nada para uma guerra democrática. Um parêntese. Recomendamos fortemente a leitura da primeira metade do livro O Padrão Bitcoin, de Saifedean Amos, para entender o que o Estado fez para se apossar do dinheiro. Recomendamos também a leitura de Democracia, o Deus que Falhou, para argumentos contra guerras, principalmente as guerras democráticas. Ou você também pode assistir ao vídeo sobre o livro O Padrão Bitcoin no canal L de Liberdade. O link está na descrição. Outra visão de mundo que está intimamente ligada ao pensamento bélico estatista é o keynesianismo. Sim, além de Keynes fazer um desserviço à humanidade ao estimular a impressão desenfreada de dinheiro e a manipulação da taxa de juros, ele também defendia a militarização como um fator de desenvolvimento. Quanto mais investimentos um país faz em armamento, mais bem desenvolvido ele seria. Obviamente, Keynes entregava para os governos justamente o que eles queriam ouvir, e logo foi seguido por todos os grandes governos do mundo. Agora, sendo a natureza da guerra improdutiva por si só, como a militarização pode ser usada para medir desenvolvimento. Mas este artigo não tenta encontrar lógica na argumentação de Keynes. Isso é besteira. Como pincelado, as guerras não trazem benefícios de forma geral. Então, por que traria benefícios tecnológicos? Aí é que está. Guerras não trazem benefícios tecnológicos, por mais que esse discurso seja comum entre historiadores keynesianos. Cabe lembrar que a academia é sustentada pelo Estado e ela defenderá justamente o que sustenta a opressão estatal, o uso da força.
Guerras são uma competição entre quem consegue produzir mais males à humanidade e não benefícios. O objetivo não é promover um produto, prestar um serviço ou executar uma atividade econômica qualquer. Muito pelo contrário, o produto de uma guerra é a destruição, a qual não tem finalidade de satisfazer seus consumidores, ou melhor dizendo, a população. Então, mesmo que as guerras consigam produzir algum tipo de tecnologia, com certeza esses equipamentos não são feitos com os estímulos corretos. Eles foram desenvolvidos para o mal. E se essas tecnologias hoje possuem um uso benéfico ao desenvolvimento humano, foi graças ao mercado, que busca produzir em vez de destruir. Um dos mais claros exemplos disso é o desenvolvimento da energia nuclear. Voltada inicialmente para uso bélico, a iniciativa privada logo desenvolveu ideias para trabalhar com a energia nuclear em prol da produção de energia elétrica. Se essa não é a prova viva de que as guerras por si só não trazem benefícios, aqui vai mais um argumento. A tecnologia supostamente desenvolvida durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais não surgiram naquele momento, mas sim usaram de outras descobertas anteriores. Você pode estar se perguntando se isso não é óbvio, já que toda descoberta advém de outras descobertas. No entanto, há descobertas que são mais disruptivas do que outras. Por exemplo, descobre-se que a matéria é formada de átomos. Antes havia inúmeras teorias filosóficas para justificar a constituição da matéria. A descoberta dos átomos é disruptiva. Posteriormente, descobre-se que os átomos possuem elétrons. Nota-se que, por mais importante que essa descoberta seja, ela utiliza uma descoberta prévia, a matéria ser constituída de átomos. No livro De 0 a 1, de Peter Thiel, o autor argumenta que a etapa mais difícil e mais significativa de uma invenção é o momento em que uma tecnologia vai de 0 para 1, enquanto a etapa de 1 para muitos é uma questão de otimização, marketing e escala. Por sua vez, Safety Amos, em seu livro Padrão Bitcoin, utiliza-se dessa ideia de Peter Thiel para fazer um paralelo com as tecnologias desenvolvidas durante o período das guerras mundiais. A conclusão a que Amos chega é a única possível. Abre aspas. Embora gostemos de pensar em nossa era moderna como sendo a era das telecomunicações em massa, na realidade, a maior parte do que alcançamos no século XX foi melhorar as inovações do século XIX. Fecha aspas. Amos exalta a invenção do telégrafo como o momento de 0 para 1 do mercado de telecomunicações, sendo o primeiro passo para todo o desenvolvimento posterior do mercado. Então, quando você ouvir que foi graças às guerras mundiais que a internet passou a existir, você já sabe o que argumentar. Por fim, quantas ideias morreram devido às guerras? Quantas pessoas brilhantes morreram devido a massacres injustificáveis? Quanto dinheiro foi gasto guerreando enquanto poderia estar nas mãos de boas iniciativas, de bons produtos? Alguns podem ver isso como um argumento sentimentalista, mas é possível mensurar qualquer um desses fatores de forma objetiva. Para saber das respostas, recomendamos o vídeo A Morte da Matemática na Segunda Guerra, do canal L de Liberdade. O link está na descrição. Guerras só têm um propósito: espalhar o caos, a destruição e a violência, e não trazer inovações tecnológicas. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever no Visão Libertária e no L de Liberdade e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!